relação por peso. Então você pega várias assim, e aí depois você pesa, e aí você sabe o preço. Balinha de milho. É muito tempo. Por isso que eu vou ganhar aquele carrão domingo, não subir essa escada. Ave Maria, muito sofrimento pra quem mora no lugar alto. Tem que subir. Jesus amado. Vira! Corre! Vem! Eu não gosto de tomar banho de Os franceses então, tá bom? Os franceses são reis de não tomar banho, não. Vou começar a tentar fazer um vlog mensal, porque minha vida não acontece nada e eu quero ver o que acontece durante um mês. E hoje é dia 17 de agosto, de junho, nossa, viajei, 17 de junho, e eu vou gravar até 17 de julho pra ver o que acontece, né? Essa semana eu tive 2 propostas de emprego que desaguaram e não rolou nada. E ainda tá isso, né? Desempregado, sem fazer nada e só vivendo, ou nada. A vida se tornou bem vazia, assim, sem sentido. Eu fiz 28 anos, né? Igual fiz o vídeo. E eu fiquei bem triste porque tive poucos parabéns. Isso me afetou de uma forma bem mais do que eu achei que ia afetar. Vou ver como é que vai ser o mês, né? Se eu vou melhorar ou se eu vou deixar isso me afetar. Quando eu tiro foto, um quadro mistério, tudo. Eu sou fã. As suas olhos, o que você vai fazer com essas fotos? Você vai ficar grilado. Isso aqui é tudo pra mim. Hoje é dia 21 e basicamente não aconteceu nada na minha vida. E aí eu não sabia muito o que gravar e decidi falar dos livros que eu li. O primeiro foi esse aqui que eu não tinha pretensão de ler. Eu comprei ele pra ler depois, só que um colega meu perguntou dele e eu falei, dei uma olhadinha, quando eu vi já tinha terminado. Que é Casas Estranhas, do Uketsu. Do Uketsu, que é um livro que ele é muito bom no início, ele promete muito, ele tem uma frase que é bem legal. Você percebeu que tem de anormal nela? Por quê? Porque aqui tem uma planta baixa de uma casa e aqui tem a primeira frase. E eu, como não sou arquiteto nem nada, não notei nada de estranho. A diferença é que eu notei algumas coisas estranhas, mas nada anormal, né? Como a frase pergunta. E aí o livro ele vai discorrendo sobre o que tem de errado nessa casa. E aí é um autor, ele se denomina autor, onde ele tem muito interesse pelo motivo que a casa é assim. Então ele vai pesquisando, encontra pessoas, conversa com pessoas, coloca no fórum e um monte de coisa. Só que o problema é o final. Porque o autor mesmo, que é o Ketsu, que é um youtuber japonês, eu acho que ele pensa que os leitores dele são burros, porque não tem outra explicação pra mim. Porque no final chega uma personagem e conta tudo. Tudo que a gente estava interessado por saber, achando algumas coisas bizarras. Chega no final, essa moça conta tudo. E aí você fica assim, tá, pra que eu li esse livro então? Era só colocar o início e o final. E aí dava um blog, no máximo, né? Um texto pra blog, um conto. E além disso, eu acho que a escolha narrativa dele, né, de
meio que ser diálogos e tal, e você fica investigando junto com ele. Eu fiquei com a sensação que é tipo uma pessoa conversando aqui do lado e você meio que prestando atenção, sabe? A leitura pra mim. Você tá tipo prestando atenção na conversa alheia. E eu acho que isso cansa um pouco também. Chega uma hora que você fala, ai, moço, tá bom, sabe? Vamos dar uma adiantadinha. Casas Estranhas é legal, tem uma proposta muito boa, mas falhou comigo. Mas assim, ok também, né? O outro que eu li foi de uma pessoa que eu conheço e que eu admiro muito e que foi muito legal comigo, que é A Cabeça Boa, da Lilian Sais. É um livro meio maluquinho, sabe? É um livro meio a Bolelê das Ideias, que é um livro que ele não é meio, ele não tenta ser linear e conta a história de uma moça que mora em um lugar que me pareceu meio futurístico. É dividido por uma linha de trem e quem tá do lado de lá não atravessa, quem tá do lado de lá atravessa. Um determinado momento da história, uma égua aparece no meio dessa linha de trem e os moradores do condomínio dessa personagem, que também se chama Lilian, e aí os moradores desse condomínio ficam querendo entender como eles vão fazer pra tirar aquele animal dali. E ao mesmo tempo, a personagem ela tá contando sobre a morte de uma pessoa, que eu acho que se eu falar é um pouco spoiler. E, dado a minha situação atual, assim, eu falo muito isso, né, dado a minha situação atual, mas é porque eu tô vivendo uma coisa meio triste, e esse livro ele me pegou muito, assim, sabe, nesse sentimento. Eu não queria acessar esse sentimento agora, assim. Eu acho que é um livro muito experimental, me lembrou muito O Vento Vazio, da Marcela Dantes. A ideia de ser experimental, eu não sei se é experimental, mas me pareceu. E ser experimental também não quer dizer que é algo ruim, eu só acho que é algo diferente. Uma pessoa que tá começando a ler agora pode ver esse livro fininho e falar assim, ah, dou conta. Não, não vai dar. Eu acho que é um livro que você precisa ter uma maturidade de leitura pra conseguir receber ele bem, saber as cores dessa capa, gente. Acho que se eu tivesse um livro, quando eu for publicar o meu, eu queria muito que fosse cores fortes, assim, e sóbrias, né? Sem muita coisa. Enfim, ela lança um livro por mês. Não sei como que ela consegue. O último que eu li, que eu me senti muito inteligente e meio burro ao mesmo tempo, é O Contato, do Carl Sagan, que é um livro que é um clássico, né? Muita gente conhece e tal. Aqui conta a história da Ellie, que é uma cientista, que ela fica escutando o espaço, pelo que eu entendi, tá, gente? É ficar escutando o espaço. E aí ela recebe um sinal desse espaço em forma de vídeo do Hitler nas Olimpíadas. E aí você fica, meu Deus. E até chegar nisso também é uma loucura, mas só pra vocês entenderem. E aí eles ficam investigando esse contato. E é um livro muito inteligente porque ele fala muito de fé. Eu gostei muito, fé e ciência. Eles se debatem e ao mesmo tempo a ciência, para ela existir, você precisa ter fé nela que vai dar certo, porque aí você vai testando, né? E eu achei a minha crítica a esse livro é que eu acho que ele tem muita informação que a gente não. Ó, eu marquei várias coisas. Não sei se vai dar pra ver. Ele tem muita informação sobre ciência, matemática, que você fica meio. Você não sabe o porquê que você tá lendo aquilo. Mas eu acho que faz parte para a construção desse universo, que é um futuro do passado. Então é como se esse contato tivesse acontecido no nosso passado, né? Ali pelos anos 2000. E é muito legal ver como esse desenrolar vai acontecendo. Aqui eu percebo muito que toda a história de ficção científica sempre tem uma presidente mulher. E depois eu vi o filme e eles trocaram pra um presidente homem, não entendi. Mas enfim, né? Não sei como que foi gravar isso na época. Mas eu gostei muito, eu fiz várias anotações sobre o filme. Sobre o filme não, sobre o livro. E eu acho que é uma leitura bem legal. Um pouco grande, talvez. Um pouco grande. O final também eu não gostei. Porque o livro ele não tenta enfraquecer a fé. Mas no final ele se torna meio que uma religião. Ele meio que torna a ciência uma religião. E eu acho que não deveria muito ir por aí, sabe? Acho que deveria ser uma resposta mais firme e concreta. Aqui fica muito interpretativa. Eu li outro livro também, que foi no Kindle pelo iPad, que foi Passando-se, que é a história de duas amigas de infância que se reencontraram. E aí elas vivem, acho que na década de 20, em Nova York, e elas são mulheres negras de pele clara, ou de pele branca, talvez, sabe? Porque nos Estados Unidos tem isso, né? Se você é uma pessoa branca, mas os seus ascendentes são negros, então você é negro. E isso me cria várias questões, assim,
dado ao histórico do Brasil, que você é negro pelo que se vê, então se eu sou filho de pais negros, mas nascer branco, eu vou ser branco, vou ser lido socialmente branco. Ninguém vai ficar investigando meu passado para saber se eu sou negro ou não. E esse livro traz isso, né, sobre essa complexidade dos Estados Unidos. Eu acho os Estados Unidos muito burrinho e isso se reflete muito nessa história que eu acho que era uma experiência pessoal da autora, né, de ser essa pessoa mestiça e estar em esses dois lugares ao mesmo tempo e passando-se exatamente isso, porque uma dessas personagens se passa por uma mulher branca e ela casa com um homem branco racista e ela tem uma filha, não lembro. E aí ela fala que quando eu tava grávida eu ficava morrendo de medo dessa criança nessa escura. O que eu fico, cara, era impossível, né? Mas eu não sei se o conhecimento da época tinha isso. Era impossível porque ela era branca, gente. A cor dela era branca e ela casou com um marido branco, então vai nascer branco. O que eu fiquei pensando, talvez o cabelo nasceria crespo, né? Talvez o nariz, enfim. E a outra personagem é uma personagem que ela pode se passar se ela quiser, mas ela não faz. E ela vive dentro da cultura negra, militante ali, sabe? Reúne com as pessoas. O marido dela trabalha com alguma coisa que eu não vou lembrar agora, mas tem relacionado ao Brasil. Tanto que ele quer mudar pro Brasil e eles têm esses dilemas. E aí ela se reencontra e aí cria uma certa tensão, meio lésbico até, onde tem uma sensação que eu sinto, o personagem que pode se passar e não passa, eu sinto ela meio com vontade de ser e ter a outra, que se eu não me engano chama Claire. É, enfim, é um livro bem interessante. Eu acho que o final ele é meio dúbio, fica interpretativo. Tem um filme na Netflix, eu vi o filme na Netflix, eu acho que o filme consegue trazer uma tensão melhor pra história, porque você não tá o tempo inteiro ali vendo o narrador falar, né? Que é no caso do livro. Você só sente. E eu acho que isso é uma coisa que eles conseguiram fazer melhor. E os livros que eu estou lendo atualmente tá sendo Felicidade Clandestina da Clarice. Tô gostando bastante. Acho que tá me ajudando muito no meu processo de escrita. E tô lendo esse daqui, Todas as Crônicas. Vou ler com calma, sem pressa. Provavelmente vou ficar lendo a vida toda. Não porque é grande, mas eu acho que esses livros da Clarice pedem essa paciência, essa mastigação, sabe? Os livros que eu quero ler depois, em algum momento, é esse do Raul, que o Paulo Hatz falou bastante, né? Fez campanha e tudo mais. Eu gostei muito da história, de como esse livro surgiu e como o Paulo Hatz se colocou como uma pessoa muito importante para esse livro acontecer. Eu acho isso incrível. Eu acho que se algum dia eu me tornar influente no mundo editorial, com o lançamento de livros, eu quero fazer o que ele fez, sabe? Eu acho isso muito importante porque nesse mundo da escrita e da publicação de livros, eu tive muitas promessas que me inflamaram, me encheram de ansiedade, me deram, de certa forma, depressão, porque eu ficava muito apoiado nessas promessas que não aconteceram e que provavelmente não vai acontecer. E eu tô muito afim de ler esse aqui, que é brasileiro também, que é O Colapso, do... Ai, não sei o nome do autor. Eu quero ler muito isso, que é O Colapso. Aí eu tava me preparando pra sair. Aí eu tava meio que mostrando os meus logs, que eu não sei se eu vou continuar por muito tempo. E eu fui pra Feira Hippie, aqui de BH. Eu acho que hoje em dia ela tem outro nome, mas eu não sei exatamente qual o nome que é. Ela é muito antiga, já fui algumas vezes, mas nunca fui pra conhecer mesmo, passear. Aí eu vi esses quadros lindíssimos, mas com valores bem salgadinhos, mas eu compraria super. Aí o pessoal tava festejando, dançando. Eu achei bem legal isso. Tinha essa barraquinha de doces, que eu achei até bem barato. Tinha caixinhas de 20, de 30 e por aí vai. Essa é a Praça da Liberdade. Lá no fundo tem o Palácio da Liberdade. Tem um circuito que tem vários museus, é bem legal. Pra quem for vir pra BH. Esse é um cinema de rua, que é o Cine Belas Artes. Depois ele foi patrocinado ou comprado, não sei, pela faculdade UNA. E agora tem o nome deles na frente. E aí eu tava indo ver um filminho que eu não tinha pesquisado nada sobre o filme. Só queria passar um tempo sem pensar muito.
E aí é o filme que eu não consegui terminar de ver. Porque eu senti muito calor na sessão. Aí eu fui me refrescar aí nessa livraria. Eu acabei comprando um presentinho pra mim. E tava voltando pra casa nesse Uber, que eu acho que ele não gostou muito de me pegar. E é muito engraçado, porque voltar pra favela, depois de andar por lugares socialmente mais organizados, é sempre um choque. E eu sempre entro em estado de choque, assim. Não sei se isso é bom, às vezes é ruim, mas na maioria das vezes é só um choque. Eu nunca fui num hospital particular antes. E aí eu vejo como é a diferença de um hospital do SUS. E como isso mostra bem a desigualdade do Brasil, né, não? E é bem discrepante. Eu disse que eu ia gravar esse vlog até o mês que vem, mas ele ficou muito grande em 18 minutos e eu quase não mostrei nada. Então, assim, acho que dá pra perceber que eu não faço muita coisa. Eu vou terminar ele com essa narração mesmo. As novidades são: eu não sei se eu vou continuar com os meus vlogs. Eu tô pensando. Eu estou lendo dois livros da Clarice Lispector. Torçam por mim, porque ainda não consegui nenhum emprego. E isso tá me desesperando um pouco, porque já vão fazer 6 meses, eu acho. Então, um pouco triste, né? Mas é isso. Quem gostou do vídeo, quer comentar alguma coisa, vai me ajudar bastante. Um beijo e até o próximo.